Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um videocast SETTech. Se você está aqui comigo é porque descobriu que aqui é a fonte de conteúdo e informação que vai agregar no seu processo. Só me ajuda a relembrar um pouquinho aquilo que nós conversamos nos vídeos anteriores. Nós falamos sobre custo de combustível, falamos sobre a decisão de montar a PA intramuro, ou seja, dentro da minha empresa. Falamos também sobre a parte de documentação e registro na ANP e descobrimos que ela não é tão complexa quanto a gente imaginava. E agora nós vamos conversar sobre a parte de montagem, a execução desse projeto que o vídeo anterior nos ajudou a sanar as dúvidas. Antes disso, só quero te ajudar a lembrar das nossas mídias, tá bom? @SETTechBR é o nosso Instagram. Lá eu espero a sua pergunta, a sua dúvida. No próximo, a sua dúvida pode aparecer. Também tem o nosso YouTube e o LinkedIn. É só você pesquisar por SET Tecnologia e o nosso site. Igual eu já comentei com vocês, a gente tem uma página exclusiva para mostrar a sequência desses vídeos. www.settech.com.br. E agora, sobre o nosso tema, vamos conversar com um profissional que está no mercado há mais de 30 anos, especialista em montagem e manutenção de postos internos e externos, e ele é o diretor da Techforte Instalações, Wesley Ribeiro. Muito obrigada, Wesley, por participar e disponibilizar esse tempo seu aqui com a gente para conseguirmos ajudar outras pessoas também. Oi, Leiane, um prazer estar com você, estar com o Fabrício. É um prazer estar aqui para poder esclarecer as dúvidas dos nossos clientes em relação ao ponto de abastecimento. Sim, ótimo. E, assim, é uma questão hoje que está se agregando cada dia mais em relação ao abastecimento interno, né? Sim. Devido a valores, inclusive o valor maior que hoje se encontra no óleo diesel, né? Que tá, hoje, você vê hoje um óleo diesel mais caro que a gasolina. É verdade. É complicado. Sim. Entendeu? E estamos aqui para esclarecer as dúvidas dentro do nosso conhecimento. Com certeza, a gente vai ter muita coisa para esclarecer aqui. E também o Fabrício Francer com a gente, meu CEO e diretor da SET Tecnologia. Tá bom, obrigado mais uma vez. E como eu tinha dito, é só gente de peso, né? Só pessoas aqui com vasta experiência, né? A gente tem 20 anos de mercado, mas a gente conta, graças a Deus, aí, com a parceria de pessoas muito, muito fortes, né? O Costa, 25 anos de mercado, o Giovanni tinha dito 20 anos também, né? A gente até brincou, comparou ao nosso mercado, e agora o Wesley, 30 anos de mercado. E ele nem quis que a gente dissesse que é mais de 30, né? Só até 30, até né? 30 tá bom. Já tá bom, né? Já tá bom. Mas que isso já fica um pouco assim, meio comprometedor, comprometedor. né? Exatamente. Só para você poder ter certeza que aqui a informação ela vem de uma fonte muito segura, viu, gente? Wesley, para a gente começar a falar sobre essa infraestrutura, a montagem do projeto. O cliente ele começa por onde? Depois que ele escolhe o local. O cliente, depois que ele escolhe o local, ele procura nós, né, para poder, depois que está com o registro na IDP, que ele quer se adequar, procura a gente para saber a questão do equipamento. Ok. Qual o tipo de equipamento que pode atender ele, aí vai depender da demanda. Sim. Porque hoje a gente temos tanque bipartido, tripartido, tem tanque plenos, temos tanque de 10, 5, 15 mil litros. E a norma hoje o equipamento mais consumido em relação para abastecimento é um tanque de 15 mil litros. Perfeito. E é bom que, inclusive, você vai ajudar o cliente a decidir aquilo que ficaria mais adequado para a montagem desse posto, né? Não é só chegar lá e colocar o tanque. Você também, depois que analisou o registro dele da ANP, vai conseguir informar para ele se é melhor bipartido, de acordo com a operação, é isso? Justamente, de acordo com a frota dele, que hoje existe o óleo diesel S10 e existe o óleo diesel o S500, né? Uhum. Aí tem clientes que têm uma frota unificada, tem clientes que têm frota ramificada. Aí vai depender muito. A gente faz um bate-papo com o cliente e vê a necessidade dele para estar oferecendo equipamento. E a gente tem equipamento, ele vem desde completo, compacto, e também vem separado, entendeu? Isso aí, esse completo é aquele skid, né? Os skids. São os skids que, assim, o cliente, às vezes, ele não tem o prédio próprio. Uhum. Aí a gente tem um equipamento que ele é um módulo compacto, que ele descarrega no local, faz ali toda a adequação. Amanhã ou depois ele tem que entregar o prédio, o ambiente, e ele pode deslocar esse equipamento facilmente para outra. E agora, assim, isso aí é até bom lembrar que isso aí vai se tornar cada vez mais prático, porque que ele vai... Hoje ele vai estar trabalhando num local alugado,
Mas amanhã, com a economia que ele vai ter, logo ele vai estar na sede própria. Dele, né? Exatamente. Isso aí é o que está acontecendo. Então, só para eu poder ajudar a quem está acompanhando a gente. Quando a gente fala skid, que é o kit, esse kit é o quê? Ele vem com a bacia de contenção, já vem com o tanque na capacidade que o cliente vai escolher, e inclusive com a bomba, seja ela mecânica ou eletrônica. Aí já vem completo, vem bico automático, vem a bomba, vem filtro. Tem filtro também? Tem filtro, já é tudo acoplado. Tem filtro, tem vários modelos de filtro. Por isso que assim, a gente faz um estudo com o cliente para ver o que vai adequar ele. Aí vê custo também, que às vezes tem um custo também, né? Aí a gente tudo faz de acordo com o cliente. Perfeito. Eu acho que é importante até para a gente ficar bem, até ficar mais esquematizado, né? Entender o que são os equipamentos necessários para que esse ponto de abastecimento funcione. Né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um tanque. Esse tanque nós estamos falando o tanque com a capacidade que foi escolhida, né? A galonagem, que o cliente, quando foi lá fazer o registro da ANP, ele determinou que ele vai fazer num tanque de 15 metros, 15 mil litros, ou até menor, lembrando que o Costa falou que no caso menor de 15 mil não tem necessidade de registro, mas aí nós temos aquele problema, né, de que aí a gente só compraria do TRR, que tem um preço um pouco maior. Se você quer comprar diretamente da distribuidora com um preço mais interessante, você precisa sim ter o registro da ANP, e esse registro é necessário a partir dos 15 metros cúbicos. Né? Então, primeiro tanque. A bacia de contenção é uma questão ambiental, não é isso, Wesley? Hoje tem que preocupar demais com o meio ambiente, né? Sim. Porque a gente vende equipamento e eu faço o projeto também para o cliente, fazemos o projeto. Se for o tanque sem a bacia, a gente já deixa todo um projeto, porque na realidade, até 15 mil litros, 15 metros cúbicos, não precisa da licença ambiental, porém tem que estar 100% adequado ambientalmente. Eu acho que a gente fala que a legislação não exige a documentação para o funcionamento, né, a documentação ambiental não é exigida, mas eu acho que até por uma questão de consciência, nós estamos vivendo num mundo onde a nossa consciência é uma consciência ambiental, e eu acho que isso é extremamente interessante, né, e é quase que mandatório, pelo menos aos meus olhos, eu tenho certeza que é de todo mundo, você não vai montar sem as infraestruturas que preservam o meio ambiente, que no caso, para que serve essa bacia? Essa bacia serve para que caso o teu tanque tenha um vazamento, essa bacia consiga conter esse combustível, né? E aí essa bacia ela tem que ter o tamanho exato do tanque, não é isso, Wesley? A bacia é o seguinte, a bacia ela tem que ter a capacidade nominal do tanque mais 20%, 18% para ser mais exato. Olha só, então ela tem que ter a capacidade do tanque mais 18%, porque às vezes, se for a mesma capacidade, vai transbordar. Vai transbordar. Com vento e tudo mais, e por isso que tem 18% a mais da capacidade nominal do tanque. Então, se é um tanque de 15 metros cúbicos, ela tem que ter os 15 mais 18%. para que caso o tanque esteja cheio, lotado e ele vaze, ela consiga segurar todo o combustível ali com uma sobra ainda, né, com uma capacidade de sobra, e com isso a gente evitar a contaminação do lençol freático, contaminar a questão do solo e tudo mais. E né? essa bacia ela é ligada a uma caixa separadora, onde existe um registro, sempre está fechado. Esse registro, às vezes o tanque está no tempo aberto, em época de chuva, a pessoa existe uma manutenção uma vez por semana, a cada 2 dias, e lá, e ver se tem água, aí pode soltar o dreno, passa pela caixa e vai para o destino certo. Você fala a água que está na bacia. Dentro da bacia. Porque, por exemplo, se ele está no tempo aberto, choveu, ele tem que ir lá e drenar essa água, porque senão ela vai acabar comprometendo o volume dela. Né? Aí existe essa manutenção semanal. É uma coisa que tem que preocupar, né? O cliente tem que estar sempre dando a manutenção e observando a questão desse uso da bacia de contenção. Beleza, então a gente já falou que para montagem eu preciso de um tanque acompanhado da bacia de contenção. Né? Ou ele pode ser acompanhado da bacia de contenção, ou a gente vende o tanque e dá toda a estrutura para o cliente para poder fazer ela de alvenaria. Que, às vezes, posso fazer ela de alvenaria. Pode fazer de alvenaria. Seguindo aquela nomenclatura também de que 18% maior. Né? Eu tenho que fazer ali o cálculo volumétrico. Aí a bacia ela tem que estar, o importante da bacia é ela ter os 18% a mais do tanque. Por quê? Mas as dimensões a gente pode mudar para poder adequar o cliente.
na o altura, ambiente na ali. largura. Bacana. O importante é a bacia ter 18% a mais do volume do tanque. Ou seja, Ok. o cálculo da volumetria tem que estar batendo com essa especificação, mas aí a formatação dela vai adequar de acordo com o espaço que eu tenho disponível. Justamente. Pode ser tanto um tanque vertical, horizontal. A bacia tem que estar com essa capacidade. Perfeito. Entendi. Então, eu já tenho tanque, já tenho bacia. Agora, o próximo equipamento que eu preciso escolher é a questão da bomba, né? Seguindo no raciocínio da contenção, o cliente também tem que fazer uma pista de abastecimento envolvida por canaleta. E essa canaleta ela é ligada na caixa separadora também. Entendi. Então, assim, a pista para o cliente onde o caminhão entender, para, o tanque... Isso é importante falar. Onde o caminhão para, onde é que o tanque vai abastecer, o frentista, o operador vai abastecer. Se houver algum derramamento, ele faz a limpeza, rapa para as canaletas, e a canaleta, com a separadora, da casa separadora, o sumidor, o esgoto, depende da região. Entendi. Então, isso o Wesley está falando os passo a passos aqui. Nós temos o tanque, nós temos a caixa separadora, nós temos a bacia de contenção, né? E aí, a partir disso aí também é importante criar a questão da pista de abastecimento. A pista fica na frente da bomba ali, no ambiente do posto, que é onde o caminhão para em cima para poder fazer o abastecimento. Eu já percebi em visitas que nós fazemos que essa pista ela é feita de concreto, mas ela é um concreto mais impermeável, né? Um concreto impermeável para poder não ter penetração no solo. E um detalhe também importante, que não pode ficar para trás, a questão da pista. A gente faz hoje ela num tamanho volumétrico para o caminhão que vai descarregar aquele petróleo, o caminhão parar nivelado, para você ter uma descarga, né? A descarga você tem um controle melhor com o caminhão-tanque. O caminhão-tanque estaciona, você vai lá, mede as setas do caminhão e descarrega para você saber certinho o que você está descarregando. Recebendo. Inclusive, até falando sobre isso, né? A gente vai também, daqui a pouco, a gente vai ter aí um vídeo específico explicando sobre a questão do recebimento, né? Por exemplo, a partir do momento que você tem o seu ponto montado, tudo certo, você vai fazer a compra. Nós vamos ter aqui um vídeo onde nós vamos falar diretamente com uma distribuidora, né? Sim. Com uma experiência grande aí também, né? Um convidado com muita experiência, né? Não pode ficar falando essas coisas, mas eu vou já adiantando. Spoiler. E aí depois nós vamos fazer também uma matéria explicando como é que faz esse recebimento. E aí entra nisso que o Wesley acabou de falar, justamente, que é a questão de nivelar no momento em que esse caminhão chega, ele tem que estar niveladinho, porque com ele nivelado eu consigo verificar ali na seta se o combustível que está chegando está vindo na quantidade que eu realmente comprei. Justamente. Né? O projeto ele vai muito além de só colocar equipamentos, né? Ele tem que pensar desde o momento em que ele recebe o combustível, como ele vai descarregar, a maneira em que ele tem que fazer a conferência disso. Então, a pista ela vai influenciar diretamente no que ele vai receber. É porque hoje a economia que ele tem que ter ela em todos os sentidos, né? E o controle também, o controle. Justamente para não ter essas percas. Sim. E o equipamento bem instalado, o equipamento adequado, só se torna melhor o sistema para o cliente. Sim. Então, aí agora, seguindo nisso, né, a gente já tem, né, previamente montado então nossa bacia de contenção, nós já temos o tanque, nós já temos uma pista. Aí então, de fato, agora a gente vai olhar para a cara da bomba, né? Vamos pensar na bomba. Aí eu sei que, por exemplo, quando a Leiliane começou a falar, ela falou que você monta tanto o posto comercial, que é o posto que, né, nós estamos acostumados aí, que é o posto de rua. É o posto de revenda. Que esse é uma legislação específica de lá, tem todas umas regras de lá que a gente não vai entrar nessa seara, porque não é o nosso foco. E aí a gente tem a questão do nosso, né, do posto interno. E aí a bomba do posto interno, ela é diferente da bomba do posto comercial. É porque o posto interno, você não pode comercializar. Sim. E a bomba ela vem só registrando litros. Você não precisa de registrar valor, volume, somente litros, porque é um posto um posto industrial. Você por isso que o pessoal fala que são bombas industriais, né? Justamente. E aí existe ela é analógica ainda, existe analógica e existe ela eletrônica. Mas independente do equipamento, a gente pode
pôr o sistema de monitoramento tranquilamente. Perfeito. Eu acho isso aí é bem importante de dizer, porque assim, a gente volta e meia, a gente está diante de alguns clientes que quer montar, né? E aí ele fala assim, mas aí eu tenho, às vezes até tem clientes nossos, né, que ele tem já ali uma bomba antiga e às vezes ele quer reerguer a estrutura dele, e aí ele fala assim, mas a minha bomba é uma bomba analógica, uma bomba mecânica, né, industrial mecânica, que é uma bomba antiga, eu preciso trocar. Então é importante falar que mesmo sendo uma bomba industrial, mecânica, ou seja, analógica, como você falou, ela atende muito bem a pista. Não necessariamente eu preciso ter uma bomba eletrônica de última geração no posto. Para poder... Não, a gente pode olhar o equipamento e analisar e ver as possibilidades de estar reutilizando esse equipamento dentro das normas ambientais e tudo, entendeu? E assim, às vezes tem muito equipamento obsoleto, não tem como. Sim. Mas assim, são casos separados, né? Mas você se consegue sim uma bomba analógica, conseguir adequar ela para o sistema de automação, de monitoramento, tudo. Mas independente da automação, ela é uma bomba que hoje você recomendaria, por exemplo. Igual a gente atende muito cliente, né? Que está em ambiente que é um pouco, vamos falar assim, insalubre, né? Falando de uma questão de clima. A gente tem situações, por exemplo, que a gente atende clientes no Mato Grosso e ali eu até brinco, eu gosto tanto do estado do Mato Grosso que tudo lá é muito bom, né? Tudo lá é muito farto, né? Eu sou goiano, mas gosto do estado do Mato Grosso por isso, porque assim, nós somos o celeiro do país, o celeiro do mundo, né? Onde mais se produz soja, grãos e todo tipo, o agronegócio é fortíssimo lá, mas as chuvas de lá também são daquelas assim, exponenciais, né? E aí, consequentemente, descargas atmosféricas, né? E aí essas descargas atmosféricas costumam danificar equipamentos eletrônicos. Sim. E aí a gente até recomenda para o nosso cliente que está nessas áreas que ele utilize, sim, de uma bomba industrial mecânica. Porque ela sofre menos com as reações do clima, né? Sim. Justamente. Clima, igual você falou também, é energia, né? A energia dá muita oscilação. Sim. E nessa oscilação, as placas são sensíveis e pode chegar a não ficar. Mas hoje tem também equipamentos que controlam isso aí, estabilizadores que controlam e deixam o equipamento mais estável. Sim. Bacana. Mas a gente não podemos descartar as bombas analógicas. Hoje, o que acontece no cenário aí de uma bomba que já está em uso? Trocar ali o medidor, trocar o relógio, já colocar um relógio zero, já com sensor para poder jogar informações para computador e tudo mais. Revisar algumas engrenagens, né? Faz todo um apanhado e ver o que precisa ser feito e essa bomba pode voltar a trabalhar sem problema. Perfeito. Eu acho que isso aí que é super interessante, porque, por exemplo, às vezes as pessoas têm essa sensação de que, nossa, eu preciso dos melhores equipamentos, né, para colocar e tal. É óbvio que se você tem a condição de colocar uma bomba eletrônica, que é uma bomba mais nova, mais atual, que entrega um nível maior de conforto e precisão no abastecimento, seria interessante. Mas, se eu não tenho esse recurso, eu posso utilizar-me da bomba analógica e ela vai bem, vai né? tranquilo. Por experiência, né? Logo que a gente conversa com um cliente que não tem nenhuma estrutura de ponto montada e despertou esse interesse, a primeira coisa que ele fala é que ele vai ter que gastar demais com bomba. Então, ele pensando sobre essa possibilidade da bomba industrial mecânica, o investimento, você vai poder detalhar isso para a gente depois, com certeza é menor e consegue atender a necessidade dele normalmente. Consegue, tranquilo. O cliente, às vezes, assim, e o que peca hoje, às vezes as pessoas vivem um mundo que acham que é muito complicado as coisas, e na realidade não é. A gente está hoje no meio que é tão simples que às vezes as pessoas nem sabem que a simplicidade que é as coisas, entendeu? Assusta então, com a simplicidade. Assusta com a Foi o que simplicidade. aconteceu com a gente, né? A Foi. gente assustou porque, assim, num primeiro momento eu tinha, né, particularmente a impressão de que a documentação para regularizar o posto interno, ela era extremamente complexa. E aí a gente descobriu que não que ela é uma documentação relativamente simples, né? E, inclusive, até fazendo um adendo que aconteceu, né, no vídeo passado, a gente colocou uma informação de que a licença da ANP valia apenas por 90 dias, né, 3 meses. E aí nós, até para poder nos
nos reaver aqui com relação a isso daí, o Wesley trouxe uma informação. De fato, sim, tem uma informação ali no final do certificado dizendo que é de 3 meses, mas é 3 meses só aquela impressão. Aquela impressão ela vale por 3 meses para você apresentar em algum órgão. Mas no sistema da ANP fica lá por volta de 1 ano, porque você tira um ART e essa ART tem uma validade de 1 ano. Ok. Aí você revalida a ART, automaticamente a ANP já vai estar dando sequência. Então, quer dizer, se você fez a impressão, aquele papel impresso vale 3 meses, 90 dias. E aí, se caso eu tiver necessidade de tirar novamente, eu faço uma nova impressão no site lá, da ANP. Justamente. E ele está com validade por mais 90 dias, né? Justamente. Dentro do limite da ART, né? Que é o atestado de responsabilidade técnica. E aí, essa ART é que está com a limitação de 1 ano. E aí, a cada 12 meses, eu renovo a ART. Até mesmo porque precisa de fazer uma visita anual, no mínimo anual, no cliente, para ver os equipamentos, voltando a falar do meio ambiente. O equipamento, ele de 15 até 15 mil litros, não precisa ter a licença ambiental, mas tem que ter a preocupação, acima de tudo, do meio ambiente, né? Sim. E hoje a gente vê muitos pontos meio precários, né, que estão mudando esse cenário, graças a Deus, né? Tá todo mundo se adequando, colocando os tanques adequados, informatizando, profissionalizando, né? Porque hoje o combustível é um dos fatores mais caros, né? Para poder para você seguir com o seu negócio, você tem que ter essa preocupação ambiental, porque você está tratando de combustível. E fazer todo o mecanismo dentro dos padrões. Ok, perfeito. Eu acho que assim, o que você falou leva a gente a refletir sobre isso, né? Por exemplo, o tanque, ele é normalmente de metal e ele sofre corrosão, né? Se você não for olhar ali a cada ano ali, de repente esse tanque já está próximo de furar ou de fazer alguma coisa, ele precisa de manutenção. Não adianta eu falar assim, fiz a instalação e nunca mais eu olho para aquilo ali, né? Eu tenho que ficar sempre dando manutenção. Justo. Então, no mínimo desses 12 meses aí, seria o mínimo do prazo necessário para que essa manutenção acontecesse. E hoje o tanque aéreo, ambientalmente, até 15 mil litros, não tem essa exigência, por quê? Porque o tanque aéreo, ele é visual já. A gente já tem um visual de todo o sistema, né? Se tem um vazamento, se tem um merejo, a gente já está olhando ali. Aí deu qualquer a diferença, o pessoal já nos aciona e a gente vai resolver o problema. O tanque aéreo existe também a limpeza, né? Limpeza, manutenção e destinação dos resíduos do tanque. Para poder a vida útil do tanque ter mais durabilidade. Entendi. Então, beleza, nós já falamos de bomba, aí nós temos 2 modelos dentro do ambiente, né, de bomba industrial, né, que seria a bomba que não tem a necessidade de apresentação de valores, né, que é a bomba que é utilizada no posto interno. E aí, depois dessa escolha, né, feita a escolha dessa bomba, se industrial mecânica ou se industrial eletrônica, aí a gente também tem uma coisa que é super importante, que inclusive eu acho que vai ser tema, né, futuro, né, nosso, que é a questão do filtro, né, de combustível. Essa estrutura toda é necessária que tenha um filtro, né, de combustível ali para garantir a qualidade desse diesel, né? O filtro é essencial e tem vários modelos de filtro, né? E a gente pode, com o cliente, adequar o que ele mais necessita para ele. Tem um filtro de 1 elemento, de 4 elementos, tem um filtro prensa, tem um filtro para tanque aéreo, tem um filtro na saída da bomba. A bomba em si, dependendo do modelo, ela já vem com 3 filtros. Nossa! Porque o nosso óleo diesel, ele autocontamina com o tempo, né? Ainda mais se tiver no tempo. Entendi. Aí o filtro é sempre importante. Quando você fala no tempo, é sem cobertura? Sem cobertura. Porque soa e aí tem a contaminação, cria aquelas bactérias do óleo diesel. Poxa. Por isso que é muito importante o filtro. O filtro é essencial. Então, essa questão do modelo de filtro também está ligada muito à questão do volume e da operação que eu tenho com o abastecimento. Justamente. Um detalhe também que acontece muitas vezes, o pessoal tem o óleo diesel S10 e S500 e quer usar uma bomba só. Aí onde eu explico assim, independente, cada produto é independente do seu mecanismo. Porque às vezes quer ter uma bomba e fechar um registro e passar para outra, aí automaticamente mistura assim dentro do... Então, o correto e certo mesmo é cada equipamento
cada produto e o seu equipamento. Isso aí realmente é de fato. Até porque a gente chega num posto de abastecimento comercial, não é a mesma bomba que nos abastece o etanol, não é a mesma que abastece a gasolina. Então, realmente, a gente precisa de uma bomba para cada produto. Né? Tem muito cliente que tem essa dúvida, que gostaria de colocar um equipamento só para atender os dois produtos. Não pode. Então, e o filtro tem que ser tudo separado. Sim, porque senão você tem contaminação de um produto, né, para o outro. Pro outro. Bacana. E aí, um outro detalhe que eu acho que também entra na tua área, que é assim, a questão da manutenção que a gente precisa garantir nessa bomba de combustível, porque a gente entende que existe uma legislação do Inmetro com relação à questão da aferição, questão da metrologia. Essa bomba trabalha em litros, né? O nosso sistema de medição nacional é em litros, né? Então, o volume de cada uma das bombas, ela tem que estar entregando ali exatamente 1 litro. Eu sei que existe uma tolerância, né, que o Inmetro permite, mas a gente precisa. Aí, assim, eu sei que você faz um trabalho ali de ir lá e fazer a aferição, ou seja, você vai lá e regula para que essa bomba entregue. Se ela está marcando 1 litro ali no marcador dela, seja o analógico ou o digital, ela de fato esteja entregando esse 1 litro. Né? E de quanto em quanto tempo a gente precisa dar essa manutenção na bomba, Wesley? Essa manutenção é o seguinte, a gente chama calibração, e existe um balde aferidor. Sim. Se o cliente for automatizado, tudo, ele vai sentir a diferença. Mas o correto é o operador ou a pessoa que está tomando conta fazer essa aferição pelo menos uma vez por semana. Ok. Com o clima ameno, entendeu? Porque às vezes se estiver muito quente, a dilatação do óleo diesel. A temperatura influencia. A temperatura influencia. Então, quer dizer, é fazer sempre de manhã, tirar a aferição de 20 litros no balde aferidor. Aí lá a gente faz a calibração, se tiver dando a diferença, a variação entre 220 ml a cada 20 litros, para cima ou para baixo, entendeu? Então ele tem uma tolerância em 20 litros de 20 ml. 20 então ml. A precisão tem que ser bastante. Para ele ter o controle de tudo, você tem que ter a calibração praticamente quase que zero. Para ele ter um controle de frota, de abastecimento, fazer média queima, porque as transportadoras hoje bate em cima de quê? De meta. O tempo todo. Em cima de meta. Aí não adianta ele ter um equipamento obsoleto que não vai entregar a informação. Isso que o Wesley está falando é uma coisa super, super importante, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma bomba que quando ela me mostra que eu abasteci 200 litros num caminhão, ela abasteceu 190 litros ou abasteceu 210, fazendo uma analogia de mais ou menos, isso vai influenciar diretamente no consumo do veículo, né? E aí, se eu estou fazendo a gestão da maneira correta, analisando as médias que eu preciso alcançar, e aí eu não tenho uma litragem precisa, isso vai influenciar e automaticamente com isso eu vou ter ou um prejuízo, no sentido de que eu estou pensando que eu estou economizando e não estou, ou até mesmo um prejuízo que eu posso estar causando, por exemplo, para o motorista, que é bonificado, por exemplo, né, se faz uma boa média. Justamente. E aí, quando a gente pega o cliente, a gente passa todo o sistema indicando o que é bom, o que é ruim, e fazendo a questão do equipamento. Ele tem que fazer essa aferição, essa calibração, uma vez semanal, no mínimo. E essa aferição, essa calibração, você, uma empresa especializada, é quem pode fazer, ou o próprio cliente? Porque você comentou, numa fala anterior, que o operador teria que fazer uma vez por semana. Não, o operador, o que acontece? O operador pega o equipamento e faz a medição, o abastecimento. Né? Se ele notar alguma irregularidade, tem que nos acionar. Okay. E nós vamos até o cliente, deslaca o equipamento, faz toda a calibração, deixa regulado e volta a operar novamente. Isso que ele falou é um outro detalhe muito importante, né? Porque no posto comercial, todas as bombas são lacradas de acordo com um lacre do Inmetro, né? Um selo de reparado. Que tem, inclusive, uma responsabilidade ligada a você, né? Porque você tem Somos responsáveis. Se responsabiliza por aquela aferição, né? E isso também acontece no posto interno, né? Também tem um lacre. Hoje principalmente. Né? Tem um lacre ali que você, por exemplo, quando você vai fazer, não é qualquer pessoa, né? Eu, por exemplo, não posso chegar lá e abrir e começar a mexer no bloco medidor, né, para mais ou para menos. Não pode. Tem que ser uma pessoa especializada, até porque depois disso ela vai ter que lacrar aquilo ali de novo e ele vai permanecer daquela maneira até a próxima aferição. E aí, na próxima aferição, rompe-se o lacre, coloca um lacre novo. Tem casos aí que isso aí vai anos sem problema. Porque a bomba, na verdade, ela não se descalibra de maneira fácil. Não, assim. mas... por isso que tem que ter um acompanhamento.
Tendo acompanhamento, aí por isso tem essa variação também, de 20 ml a cada 20 litros, para cima ou para baixo. Por conta do que você falou também da temperatura, né? Nós tudo. estamos num estado, por exemplo, que a temperatura aqui costuma ser muito forte, né? Muito quente. Então, a variação. Quando acontece essa variação, né? Esses últimos 2 anos aqui no estado de Goiás, nós tivemos pela primeira vez frio, né? Os goianos experimentaram frios, né? Frio de verdade, né? Então, aí, se você faz uma calibração num período onde a temperatura está lá 10 graus, 11 graus, é uma calibração. Quando está 35, 36, como é normal acontecer aqui com a gente, aí é outra variação, né? E existe equipamento no mercado, um equipamento que a variação é 20%. Não dá, não tem como o cara ter uma média. E não consegue nem também ele fazer uma automação no equipamento, entendeu? Sim. Existe equipamento que não consegue ter essa média. E aí só substituindo. Aí só substituindo o equipamento. Uhum. Entendi. Okay. Aí, no caso, quando chega nesse nível onde ele não consegue mais calibração, aí realmente é a substituição do equipamento. Bacana. Eu acho que um monte de informação bacana hoje, de novo, né? Só que a gente também precisa fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vão questionar depois. Pensando na montagem de um posto básico, uma bacia de contenção, e aí viria o skid, um tanque de 15 mil litros e uma bomba mecânica com um bico. O que hoje o cliente teria que investir, depois de ele já ter investido, inclusive, no projeto, né? Tirando o projeto fora, o que ele gastaria financeiramente falando, e a gente entende, obviamente, que isso seria um chute, não é uma coisa precisa, entendendo que cada cliente tem uma necessidade específica, né? Cada ambiente é um ambiente, o Wesley tem que ir até lá para que ele fazer a análise realmente daquilo que é a necessidade do cliente, mas imaginando um cenário hipotético, a gente imaginando ali um cliente com um tanque de 15 metros cúbicos, né, 15 mil litros, uma bacia, né, de contenção, pensando num filtro básico também, pensando na estrutura que você já faria da parte de alvenaria, a parte hidráulica toda ali, e deixar o posto do cliente funcionando. O que mais ou menos ele gastaria hoje, Wesley? Hoje são 2 casos, né? O módulo compacto, o skid. Um skid compacto que o cliente só chega e desce o tanque, e ele vai só adequar a pista de abastecimento com a casa separadora. Hoje um skid desse gira em torno de 55 a 70 mil. Ele completo, com bacia, com tudo. O cliente só vai adequar a pista de abastecimento e a casa separadora. Okay. Aí o tanque separado com a bomba vai girar em torno de 45 mil, mais ou menos. Entendi. Mas o cliente tem que fazer a bacia de contenção, fazer a alvenaria. Mas aí ficaria mais em conta, por exemplo. Se ele fazer ela na alvenaria, talvez fique mais em conta, ou você acha que não? Porque a gente pode fornecer o projeto e ele executar a obra civil. Porque aí já é obra civil, a gente passou do projeto e o cliente, se quiser fazer internamente com a obra civil dele, pode fazer. Ele economiza um pouco, mas acaba virando assim, o tempo, dependendo do prazo que ele está querendo. E não tem a mobilidade que você falou que o skid tem, né? Justamente. Porque o skid, por exemplo, ele é içado, né, num caminhão Munk, né? Ele desce ali naquele ponto, se amanhã ou depois ele precisar mudar de lugar, ou até mesmo dentro do próprio pátio. Esse ponto aqui não está muito legal, aqui quero a logística mudar, aqui não está legal, eu posso para outro lugar. Entendi. Aí só muda a pista de abastecimento, que é uma coisa não é tão complexa. Sim, que você fala que é a parte de alvenaria. Justamente. Com as canaletas para fazer hoje a separação. Hoje já tem as casas separadoras prontas também. Sim, de plástico eu já vi, né? Justamente, tipo de Sampis, né? Justamente. Hoje tem elas prontas, já agiliza o negócio. Bacana. Wesley, Fabrício, eu tenho certeza que nós poderíamos levar o dia inteiro conversando sobre isso. Mas vamos deixar o pessoal sentir um gostinho de quero mais e mandar perguntas para a gente lá no @7techbr ou no nosso YouTube e também no LinkedIn. Só escrever 7 Tecnologia, tá? Vou esperar as perguntas para a gente trazer mais para cá. Muito obrigada pela participação. Obrigada por nos ajudar a esclarecer tantas dúvidas, até inclusive num cenário onde todos os dias a gente trabalha com esse cliente, descobrir desse assunto vai agregar muito quando a gente for conversar com eles. Fabrício, obrigada mais uma vez. E eu acho que você falou um negócio muito pertinente, né? Assim, esse trabalho que a gente está fazendo está contribuindo não só para o cliente, como também para nós, porque nós estamos nos capacitando cada vez mais, né? Estar aqui do lado de pessoas com uma experiência e uma vivência prática, né? Porque nós somos a parte da automação, né? A gente orienta o nosso cliente, a gente indica o Wesley, indica os outros colaboradores, né? do processo, parceiros, e aí
quando nós entramos, nós já entramos com a estrutura basicamente pronta e funcional. Então, a gente, às vezes, não tem esse nível de detalhamento. Então, quando o Wesley vem aqui e traz essas informações, isso aqui é riquíssimo. A gente está aprendendo muito. Muito, né? Pessoal, nós vamos deixar também o contato, as mídias sociais do Wesley, que se vocês precisarem, vocês podem consultá-lo. E nos vemos no próximo episódio. Lembra, hein? Segue lá, compartilha, @7techbr. Obrigada mais uma vez.